Olá, meus queridos alunos e alunas. Quero te convidar para mais uma aula de matemática. Comigo, professor Antônio Paulo. Vamos ao detalhamento da nossa aula? Bom, esta é a nossa aula de número 12, objeto de conhecimento. Resolução de problemas envolvendo transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Detalhamento. Multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétrico em relação ao eixo e à origem. Muito bem, alunos. Vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos. Estamos de volta agora para a nossa aula. Dar início aqui à nossa aula aqui do 7º ano. E hoje vamos falar aqui de transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. E o que são transformações geométricas? São movimentos, observa bem, são movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Beleza? Essa é a nossa definição. Acompanha comigo aí na próxima cartela. Vejam só, nós temos aí na ilustração aí de um carro, né? E percebam que em todas as imagens esse carro houve uma transformação aí nessa imagem, certo? Observa na imagem 1 que tu tem um carro pequeno, né? E depois a gente tem um carro maior, né? E aí, então, perceba que houve uma transformação geométrica. Qual foi a transformação geométrica que ocorreu aí? Houve uma ampliação. A figura menor foi ampliada em uma figura maior, beleza? Acompanhe agora a figura de número 2. Nós temos aí o mesmo carro, né, em duas imagens. Perceba que o tamanho é o mesmo, tá legal? Mas houve uma mudança de posição. Como houve mudança de posição, a gente fala que houve aí uma translação, tá legal? Mudou de posição. Acompanhe a terceira imagem. Tu tem um veículo grande e um veículo pequeno. Houve uma transformação geométrica nessa figura. Aí houve uma redução. Figura grande se transformou numa menor. Tem também a nossa quarta imagem, né, que nós temos aí o veículo e depois o veículo que foi, perceba que ele fez um giro aí, ó. Girou. A imagem é a mesma, tá legal? Só mudou a posição da imagem, tá legal? E a gente vai dizer que houve aí uma rotação da imagem, mas a imagem continua sendo a mesma, beleza? Como a gente vai falar, alunos, de transformações geométricas no plano cartesiano, a gente vai começar a nossa aula, então, aqui revisando o plano cartesiano, lembrando o que é plano cartesiano, tá bom? E como que se localiza os pontos, tá legal? Porque é a partir dessa informação que a gente vai fazer, então, as transformações geométricas, beleza? Então, venham comigo, acompanha na primeira cartela que nós vamos trazer, então, a relembrar aí, né, o plano cartesiano. Então, vamos lembrar o que é plano cartesiano e suas principais características. Quais são as principais? Uma delas, o plano cartesiano tem que ter dois eixos perpendiculares, assim como nós temos aqui na imagem, um eixo, outro eixo. O professor vai fazer um pouco assim, rápido, assim, porque aqui é só para a gente relembrar, tá bom? Então, temos dois eixos. Vejamos se nos aguarda na outra cartela. Outro ponto, olha só, um plano cartesiano, ele também tem que ter um ponto de interseção entre os dois eixos. E é um ponto muito importante no plano cartesiano, esse cara aqui nós chamamos de origem, tá bom? Origem do plano cartesiano, que é dado por coordenadas, as suas coordenadas é 0, 0, tá legal? Acompanha coisas importantes aí no plano cartesiano. O que mais tem de importante no plano cartesiano? Tem uma escala graduada, ó. Olha aqui a escala graduada, que é uma na vertical, ó, e outra uma na vertical e outra na horizontal, tá legal? O professor vai mostrar aqui para você, ó. Uma na vertical e outra na horizontal. Então esses são elementos importantes aí que tem que ter no plano cartesiano, né? E aí nós temos aqui o eixo, ó, esse eixo aqui, ó, esse está na horizontal, a gente chama de abscissa, tá legal? E o vertical, ele tem nome, também ele é chamado de ordenada, beleza? Vai relembrando aí, que é muito importante você saber disso. Lembrando que a abscissa nós chamamos de x e a ordenada de y, né? Aqui, ó. Falar abscissa é a mesma coisa
que falar x, ó, e falar ordenada também é a mesma coisa que nós falássemos y, tá legal? E os pontos, né, são pares ordenados, né, formados por x e y. Outra característica importante do plano cartesiano, que nós estamos revisando aqui no início da nossa aula, é que ele possui, ó, 4 quadrantes, tá legal? Que são organizados no sentido anti-horário. Nesse sentido aqui que o professor vai falar para você, ó, anti-horário, tá legal? E aí temos aqui a ilustração aí desse plano cartesiano para a gente relembrar. Olha só, eixo das abscissas, que também chamamos de x, ó, eixo das ordenadas, certo? E aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Visto isto, precisamos aprender a localizar planos, né? Relembrar, na verdade, né? A localização de um plano a localização de um ponto no plano cartesiano. E aí tem algumas regrinhas que que o professor trouxe aqui para você, ó. Para localizar um ponto num plano cartesiano, utilizamos a seguinte sequência. O primeiro número do par ordenado deve ser localizado no eixo x. O segundo número do par ordenado deve ser localizado no eixo das ordenadas, que é a mesma coisa que falar eixo y. O professor está falando um pouquinho, mas tu vai perceber bem legal quando a gente for localizar os pontos na nossa próxima cartela, tá? A outra regrinha é que no encontro das perpendiculares, né, onde nós sinalizamos aí localizar no x e no y, né, esses pontos, no encontro das perpendiculares ao eixo x e y, por esses pontos determinamos o ponto que nós procuramos. Olha só, agora aqui é importante, tá, aluno? É muito importante você ter essa percepção de localizar os pontos, porque nessa localização dos pontos, ela é essencial para que nós possamos, então, fazer as transformações geométricas no plano cartesiano, tá bom? E aí o professor trouxe aqui, ó, um ponto representado no plano cartesiano. Tá aqui o ponto. Esse ponto nós chamamos ele de P, tá bom? Ponto P é o ponto 3 e 2. Agora, olha só, fica esperto como é que a gente localizou. Por que eu sei que é 3 e 2? Ó? Olha só, no 3, ó, olha só, no x, no valor, lembrando que um ponto, vai lembrar que um ponto tem x e y, né? Então, olha só, no x que é 3, nós pegamos aqui e traçamos uma ideia de uma perpendicular ao eixo x. Ó. Aí, no 3, ó, e no 2, ó, traçamos também, ó, a mesma ideia de uma perpendicular que no 2 do y. E aí, com essa ideia de traçar duas perpendiculares, uma partindo do 3 ó, e a outra partindo do 2, ó, no encontro dessas perpendiculares, nós temos, então, o par ordenado, né, que é a representação desse ponto que nós chamamos aqui de ponto P. Beleza? Então, agora vem comigo, porque na próxima cartela você vai relembrar aí a localização dos pontos no plano cartesiano. Acompanha só. Onde está localizado o ponto 4 e 3? 4 e 3. Tem que ficar claro para você. Ó. O x é 4 e o y é 3. No 4, a gente vai traçar aquela ideia da perpendicular, tá bom? Olha só. No 4, vou traçar a ideia. Vamos ver se a nossa lousa responde bem aqui. Bom, no 4 traçamos uma perpendicular. Aqui, ó, sob uma ideia de subir uma perpendicular, ó, no 4 para x. E no 3 para y, a gente vai traçar uma outra ideia de uma outra perpendicular. Ó. Então, o ponto A vai estar exatamente aqui, ó, bem aqui nesse encontro aqui. Ó. Beleza? Então, venham só comigo, o ponto A, então, é 4 para x, 3 para y, o ponto A vai estar aqui. Pronto. E o ponto B? O ponto B é 1 para x e 2 para y. 1 para x, ó. 1 para x, 2 para y. Então, bem aqui vai estar o ponto B. Vamos marcar ele aqui, ó. 1 para x, 2 para y. Ponto B. Vou localizar o próximo. Menos 2 e menos 4 é o nosso ponto C. Menos 2. No menos 2 dá a ideia de perpendicular. Ó. Mas o menos 4 está para baixo. O menos 4 do y está para baixo, ó, desse cara aqui. Ó. Está aqui. Ó. Então, vamos descer para cá. Ó. Menos 2 e menos 4. Ó. Menos 2 para x, menos 4 para y. Então, vai aqui, ó,
e marca aqui o ponto. Beleza? Esse aqui é o ponto C. O ponto D é menos 3 e 4. Observa, ó. O menos 3 do x, ó, lembra que esse cara aqui é x e esse outro aqui é y? No menos 3 do x, ó, nós vamos subir. Por que nós vamos pensar a ideia de subir? Ó? Porque o 4, que é o y, está aqui, ó, está para cá. Ó. Então, nesse encontro aqui, ó, do menos 3 com o 4, nós vamos ter o ponto D. Beleza? O professor vai marcar aqui, ó. No encontro do menos 3 com 4, nós vamos ter o ponto D. Falta ainda a gente localizar o ponto E, que é menos 1 e menos 3. Atenção, ó. O menos 1 está aqui, o menos 1 no x, ó. O menos 1 vai descer a ideia da perpendicular, ó. Desce procurando o menos 3, ó. Essa é a ideia, ó. Está aqui o menos 3 do y. Então, desce aqui ó, a ideia da perpendicular e aqui também, ó. Então, bem aqui vai estar o ponto. Então, bora marcar, ó. Menos 3, menos 1 e menos 3. Está aqui o ponto, então. Então, esse aqui é o nosso ponto E. Bom, até aí, nós estamos relembrando o plano cartesiano e sua localização dos pontos. Bom, alunos, olha só. Podemos representar um polígono no plano cartesiano, associando seus vértices a pares ordenados. Na figura abaixo, temos um polígono representado no plano cartesiano. Indique as coordenadas dos seus pontos. Olha só, no exemplo anterior, a gente localizou os pontos. Nesse exemplo, a gente vai identificar as coordenadas dos vértices do polígono. Acompanha comigo. Eis aí o polígono. Quais são as coordenadas? Acompanha aí, ó. Qual é a coordenada do ponto A? Olha só, o ponto A, 1 para x, 2 para y, tá legal? Então, o professor vai colocar bem aqui, ó. O ponto A, as coordenadas dele é 1 para x, 2 para y. E do ponto B? Olha só, do ponto B, ó, o x vale 2 e o y vale 4. Então, do ponto B, x é 2 e o y é 4. Do ponto C, ó, o x do C é 4 e o y é 2. Ó. Essa é a ideia da perpendicular. Ó. Aqui, ó, 4 e o y é 2. Vejam só, então, ponto C, o x é 4 e o y é 2. E o ponto D, aqui, ó, falando do ponto D, ó, o x é 3 e o y é 1. Pronto, localizamos os pontos. 3 e o y é 1. Beleza? Bom, feito isso, a gente revisou, relembrou aí como é que a gente localiza pontos no plano cartesiano, né? Como que funciona o plano cartesiano, né? E aí, então, pessoal, agora a gente vai trabalhar a ampliação de figuras geométricas, tá legal? Vai trabalhar a transformação geométrica das figuras, tá bom? Porque essa transformação acontece exatamente no plano cartesiano, beleza? Não te assusta não, que tu vai compreender bem tranquilo essa questão aí dessas transformações. Acompanha comigo aí na tela. Então vamos lá. Transformação geométrica do polígono no plano cartesiano. Acontece no plano cartesiano. Uma das transformações que existem é o que nós chamamos de ampliação. Como é que a gente faz para ampliar, né, ampliar uma figura, né, no plano cartesiano? Bom, acompanha a definição, alunos. Para ampliar um polígono no plano cartesiano, multiplicamos, palavra-chave aqui, ó. Eu quero ampliar, então se eu quero ampliar, eu vou multiplicar todas as coordenadas dos vértices desse polígono, certo? Por isso que o professor Paulo fez essa breve introdução sobre o plano cartesiano, porque os vértices dos polígonos são, na verdade, pontos de um plano cartesiano, tá legal? Mas memoriza o que eu estou falando. Para ampliar, eu tenho que multiplicar todas as coordenadas. Vejam comigo o que nos aguarda na próxima cartela. Exemplo. Alex desenhou o losango e representou no plano cartesiano, conforme a figura abaixo.
Alex pretende ampliar esse polígono. Atenção, ele quer ampliar o polígono. De modo que o outro polígono, atenção, ele quer fazer um polígono, outro polígono, olha a palavrinha aqui bem importante, o outro polígono seja o dobro do anterior. O dobro do anterior. Beleza? Quer transformar esse polígono de modo que ele seja o dobro do anterior. Volta aqui com o professor. Olha só, observa só. Lembra? Eu quero transformar o polígono, né? Então, se eu quero ampliar, eu vou ter que multiplicar, tá bom? Multiplicar as coordenadas dos vértices do polígono. Beleza? Mas a questão fala a questão de dizer que tem que ser o dobro. Aí, bora remeter um pouquinho às nossas aulas que a gente estudou de álgebra, né? A introdução da álgebra, que fala que o dobro quer dizer 2 vezes, tá bom? Então, eu quero dobrar de tamanho essa figura. Para dobrar de tamanho, nós precisamos multiplicar por 2, tá bom? Multiplicar quem, professor? Multiplicar todas as suas coordenadas, as coordenadas dos vértices, tá legal? Por 2. Por que por 2? Porque o Alex quer transformar essa figura, mas ele quer que ela seja o dobro da primeira. Tá clara a ideia? Para ser o dobro, eu tenho que multiplicar, então, por 2. Vejam só comigo, então, o que nos aguarda no desenvolvimento da questão. Vejam só. Bora, então, para o desenvolvimento. Bom, mas tem um detalhe muito importante. O professor precisa te lembrar. Se eu quero ampliar e vou precisar multiplicar os pontos, nós vamos precisar localizar os pontos da figura, tá legal? Vejam comigo, o professor vai fazer ainda nessa cartela, depois a gente só vamos ter aí a resposta. Então, vejam só o seguinte, perceba o seguinte, qual é a coordenada do vértice A? Aqui, ó, onde o professor está sinalizando para você, ó. O ponto A, ó, o professor vai botar bem aqui, ó, o ponto A, as coordenadas dele é 1 e 1. 1 para x, 1 para y, tá legal? Do ponto B, ó, tá aqui o ponto B, alunos. Aqui, ó, ponto B. Quais são as suas coordenadas? Acompanha só. Sua coordenada do ponto B é 2 para x e 3 para y. Quais as coordenadas do ponto C? Atenção aqui, alunos. C, ó. Atenção, para tu não se perder, ó. O x vale 4 e o y vale 4. Então, nossas coordenadas é 4 e 4. E do ponto D, as coordenadas do ponto D, olha só, o x vale 3 e o y vale 2. O x vale 3 e o y... Vou melhorar aqui porque ficou meio estranho esse 3 aqui, né? 3 e o y vale 2, beleza? Feito isso, alunos, olha só, tá aí as coordenadas, eu só mostrou ela para você na cartela. Feito isso, nós precisamos multiplicar as coordenadas, tá legal? Lembra que o Alex queria exatamente ampliar a figura de modo que uma seja o dobro da outra? Então, para que uma seja o dobro da outra, o que eu tenho que fazer? Multiplicar as coordenadas dos vértices das figuras. Vamos multiplicar por quanto? Por 2. Por que por 2, professor? Porque ele quer ampliar, que a figura seja o dobro. Tá legal? Então, vejam só como vai ficar então as coordenadas do nosso próximo polígono após a ampliação, né? Após fazer o que o Alex iria fazer. Vamos multiplicar, alunos, presta atenção, todas as coordenadas por 2. Olha, vai multiplicar por 2 o número 1. Atenção, tem que ficar muito tranquilo para você, né? E tem que multiplicar por 2 também outro número 1. Perceba que nós temos o x vale 1 e o y vale 1, né? Então, esse ponto, ele vai ser um ponto, vamos chamar de A'. Isso aqui é uma maneira que em matemática a gente usa para diferenciar o A do outro A, tá bom? Então, A' vai ser igual a 2 e 2. Esse é o nosso primeiro ponto A, que vai ser usado na transformação geométrica. Acompanha aí, ó. O ponto B, ó, nós vamos chamar de B'. E nós vamos multiplicar o ponto, alunos, presta atenção. O 2, que é o x, o 3, que é o y, por 2. Por que por 2? Porque ele quer
que a figura seja o dobro de tamanho, né? Então, aqui, ó, multiplica por 2 e o 3 também multiplica por 2. Feito isso, nós vamos ficar com 4 e 6, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Pensando agora, ó, no ponto C, ó, nós vamos chamá-lo de C', e nós vamos multiplicar o ponto C, ó, vou botar aqui para baixo, ó, por 2, vamos multiplicar o y do C também por 2. Então, nós vamos ficar com 4 vezes 2 é 8, né? E 4 vezes 2 também é 8. E aí nós temos o nosso ponto D, que nós vamos chamar de D', que nós também vamos multiplicá-lo por 2, tanto o x quanto o y, tá bom? Isso porque nós queremos ampliar essa figura para obedecer lá o comando da questão. Então, 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 2 é 4. Atenção, pessoal. Esses pontos, vamos trocar a cor aqui. Esses pontos aqui, ó, são os novos pontos que vão fazer parte do nosso polígono já feito a transformação geométrica, beleza? Então, vejam só, que nós temos aí já os pontos, tudo prontinho, e a gente vai ter que localizar esses pontos, pessoal, aí no plano cartesiano, tá legal? Por isso o professor começou aqui lembrando a localização de pontos, lembrando o plano cartesiano, lembrando a localização dos pontos no plano cartesiano, tá legal? Porque é muito importante saber disso para poder compreender e acertar as questões de transformações geométricas, tá bom? Bom, feito isso agora, ó, nós já sabemos, né, os valores dos novos pontos que vão fazer parte da figura, já na figura da transformação. E agora, pessoal, é só a gente localizar os pontos na figura e aí depois disso nós vamos ter a figura já ampliada de acordo com o comando da questão lá que pedia para dobrar de tamanho, né? O dobro de tamanho, beleza? Então acompanhe comigo porque agora a próxima etapa é a gente localizar os pontos. Vejam só então, o ponto A, que nós chamamos de A', que é o novo ponto após feita a multiplicação, ele vai ser o ponto 2 e 2. O professor vai localizar aqui, ó, ponto 2 para x e 2 para y. Vamos obedecer a nossa reta numerada aqui, tá, pessoal? Vamos obedecer aqui a nossa reta numerada, tá bom? Então, o professor vai fazer aqui um esboço dessa representação. Quando eu falo esboço, aluno, é uma maneira, como posso dizer assim, não muito fiel, né? Uma representação compreensiva, tá bom? Esboço é isso. Então, o primeiro ponto é o 2 e 2. Sendo 2 e 2, o 2 e 2 vai estar bem por aqui assim, ó. Isso nosso pincel pega aqui. Bem por aqui vai estar o ponto 2 e 2, que ele é o ponto A', né? O ponto 4 e 6. 4 para x, partindo do 4, e 6 para y. Vamos tentar fazer aqui essa linha aqui. Não responde muito legal. O professor vai mostrar aqui com o sinalizador, tá? Vejam só. O 6, ó. E aqui no 6 é o y. E o 4 é o x, ó. Tá bom? Então, nessa direção aqui, ó, nós vamos então localizar o nosso ponto. 4 e 6. Esse aqui vai ser o ponto B'. O outro ponto é o ponto 8 e 8. Lá em cima, né? 8 e 8. Mais ou menos aqui, ó. No esboço seria mais ou menos aí. E por último, nós teremos o ponto 6 e 4. 6 para x, 4 para y. 6 para x, 4 para y. Bem por aqui assim. Beleza? E aí, quando a gente ligar os pontos, nós teremos a figura ampliada. Só vai ligar aqui. Que é só um esboço, porque na próxima cartela o professor trouxe para você bem desenhadinha, bem bonito. Mas assim, é importante que você saiba localizar os pontos, tá bom? Quer dizer, precisa multiplicar os pontos, porque nós queremos ampliar, e também precisa saber localizar os pontos lá no plano cartesiano, tá bom? Para poder identificar o polígono. E aí, então, tem aí o polígono todo desenhado, bem bonitinho aí, né? Para você, que é para que não fique dúvida, olha só, nós localizamos, então, aí os pontos no nosso polígono, certo? E aí,
Após a ampliação, a gente ligou e nós tivemos uma figura que é 2 vezes maior do que a primeira figura lá do nosso enunciado, lá no começo do enunciado da nossa questão. Beleza? É isso, pessoal. Então vamos agora para mais uma etapa, porque a gente pode ampliar uma figura, mas a gente também pode reduzir uma figura. Tá legal? Se eu posso ir, também volta, né? Também posso voltar. Então vejam só comigo como reduzir então um polígono no plano cartesiano. Vejam só, para reduzir o polígono, nós devemos dividir todas as coordenadas, ó. Por quanto? Dividir por qualquer número, desde que esse número seja maior do que 1, claro, né? Então, a ideia agora é dividir as coordenadas. O que nós temos então? Vejam só. Temos aí, o Marcos desenhou no plano cartesiano um polígono que representa a fachada de uma casa. E pretende reduzir, ó. Então, não tem que dividir as coordenadas. Reduzir o polígono no qual desenhou de modo que o outro polígono seja a metade, atenção, a metade do polígono anterior. A ideia de metade é dividir por 2, tá, pessoal? Metade. Eu vou pegar uma coisa de um tamanho, quero dizer metade, eu vou dividir por 2. Então, tá aí o esboço da casa, aí, da planta da casa aí que o Marcos construiu. Ele quer reduzir essa imagem. O que ele faz para reduzir? Ele tem que identificar os pontos, é claro, né? E depois de identificar os pontos, ele tem que dividir suas coordenadas. Acompanha comigo. O ponto A, ó, é o ponto 2 e 2. O ponto B, acompanha só, é o ponto 2 e 6, tá legal? O ponto C é o ponto 6 para x, 8 para y. O ponto D, ele é o ponto 10 para x e 6 para y. E o ponto E, ele é o ponto 10 para x, atenção, 10 para x, olha na mesma direção do E, ó, tá o 2, então 2 para y. Essas são as coordenadas do nosso polígono. Quero reduzir a figura, nós vamos ter que dividir essas coordenadas. Dividir por quanto? Vamos dividir por 2, porque quer reduzir pela metade, né? A ideia é de metade. Então, vejam só, temos aí as coordenadas e a gente vai, então, dividir aí essas coordenadas, tá legal? Dividindo, ó, dividir por 2 todas as coordenadas, tanto x quanto y. Acompanha na tela aí como vai ficar, ó. O A, que nós chamamos de A', vai ficar, ó, dividindo 2 por 2, vai ser 1. 2 por 2 também vai ser 1. Ponto B, acompanha comigo. Nós chamamos de B'. Vamos dividir por 2, porque a ideia é de metade, tá legal? Bora aqui comigo. Divido aqui por 2, ó. 2 por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. No ponto C, ó, chamam de C'. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. O ponto D, 10 dividido por 2 é 5, e 6 dividido por 2, 3. E o ponto E, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2, que é 5, e 2 dividido por 2, que é 1. Todas as coordenadas nós dividimos por 2. E aí nós obtemos, então, as novas coordenadas já que serão os vértices da figura após fazer a ampliação, tá? Então, vejam só. Temos os pontos 1 e 1, 1 e 3, 3 e 4, 5 e 3, e vamos localizá-lo aí no plano cartesiano. 1 e 1 é bem tranquilo. Bem aqui, tá, mais ou menos aqui está o cara. O ponto. O ponto 1 e 3, 1 e 3, aproximadamente aqui, ó. 3 e 4, 3 e 4, aproximadamente aqui. 5 e 3, 5 para x, 3 para y. 5 para x, 3 para y. Aproximadamente aqui onde o professor está marcando. Esse é o nosso esboço da nossa figura. E o outro seria o ponto E, 5 e 1. 5 e 1, mais ou menos aqui. E aí, quando a gente ligar esses pontos, nós vamos ter, então,
a nossa figura já ampliada, tá, pessoal? Observa comigo aí, ó. Nós vamos ligar esses pontos e o professor já trouxe, né? Já trouxe aqui a figura para você, já feito, perdão, ampliada não, já feito a redução. Bem bonitinha aí, ó. Nós temos então o polígono A', B', C', e aqui nós temos a redução. Observe que as coordenadas dos pontos foram todas divididas por 2 e nós obtemos, claro, uma figura que equivale à metade da figura anterior. Beleza, pessoal? Então, alunos, é isso. Para ampliar uma figura, a gente vai multiplicar suas coordenadas, tá bom? Lembrando, vai sempre multiplicar por um número maior do que 1, tá bom? Maior do que 1, pode ser por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por um número decimal, se for o caso, tá bom? E para a gente reduzir, a gente vai sempre dividir as coordenadas dos vértices do polígono que nós temos. Beleza, pessoal? Assim a gente finaliza e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!